Os políticos. É meu convidado nesta noite, de estreia do Jornal 2, Rui Moreira, o autarca que ganhou o Porto com um movimento de independentes e que hoje editou um livro com as imagens dessa campanha eleitoral. Boa noite, Rui, bem-vindo a esta estreia. Boa noite, João. Olhamos para estas imagens, pensamos na credibilidade dos políticos e escutamos também o debate do dia, o salário mínimo com os juros da dívida a descerem. Será que os portugueses acreditam nestas promessas feitas a um mês de eleições europeias? É sempre um tempo péssimo para fazer promessas, mas ainda assim eu acho que os portugueses, a última coisa a morrer é a esperança. Há muitas vozes, quer dos patrões, quer também do mundo sindical. Ainda hoje tive a visita da CGTP, do secretário-geral Arménio Carlos, e começa a haver alguma expectativa relativamente a estas promessas. São promessas que têm que ser cumpridas de uma forma ou de outra, porque é a própria economia do país, mas também a questão da coesão social que está em risco e, portanto, se neste momento há condições de abrandamento, nem que seja pelas eleições, é uma boa razão para que estas medidas sejam... promessas e as famílias tenham Exatamente, ao menos temos uma primavera nessa matéria. A sua campanha eleitoral foi marcante, as pessoas estavam cansadas dos políticos tradicionais ligados aos partidos, ou queriam mesmo a sua mudança na cidade do Porto? Acho que foi um conjunto de circunstâncias. Por um lado, não gostavam não se reviam nas propostas que tinham sido apresentadas pelos partidos políticos, ao mesmo tempo conheciam-me, sabiam quem eu era, perceberam rapidamente quais eram as nossas ideias. Acho que conseguimos uma mobilização muito grande daquilo que se chama vulgarmente a sociedade civil, e as pessoas começaram a acreditar que era possível e fazer alguma coisa pela sua vida, e acho que essa mensagem passou e foi muito estimulante, e agora temos que conseguir cumprir o pouco que prometemos, mas o muito em que acreditamos na cidade e na sua capacidade de se estimular a si própria. Estamos a ver algumas imagens dessa campanha eleitoral. Olhamos para a mobilização que foi conseguida na cidade do Porto, mas há números preocupantes da abstenção. Começamos pelas europeias. Em Portugal, 27,8% em 1987, mas 63,2% nas últimas eleições europeias. É muita gente que fica em casa. É muita gente, e os partidos políticos, invariavelmente, só se lembram disso na noite das eleições. O primeiro comentário que nós ouvimos sempre dos comentadores políticos e dos partidos e dos representantes dos partidos é lastimarem a abstenção. Mas depois, no entretanto, nada sucede. Mas como é que se muda isto? São os políticos que não prestam? Os cidadãos não sabem escolher? Ou os cidadãos também não dão o braço em frente? Eu julgo que para fazer um movimento como o seu independente? Os cidadãos para já têm que acreditar que é possível, e acho que o nosso movimento foi um exemplo de que é possível os cidadãos mobilizarem-se e mudarem as suas vidas através de uma participação cívica. Tem que perder o medo primeiro? Tem que perder o medo, tem que acreditar que é possível, tem que perceber exatamente o que é que querem. Os cidadãos também devem perceber o que é que querem. E depois há uma convicção generalizada dos cidadãos, é que se os políticos depois não cumprem as suas promessas, o cidadão é enganado uma vez, é enganado outra vez, é enganado outra vez e acaba por não acreditar. No caso das eleições europeias é mais claro. O cidadão que acha que o Parlamento Europeu não manda nada, que quem manda em Bruxelas são os senhores que de vez em quando nos puxam as orelhas e que não são eleitos. Mas é Bruxelas que manda cá. Sim, mas não é o Parlamento Europeu, é o Banco Central Europeu, é a Comissão Europeia, são os jargões que os portugueses acabam por não compreender e, portanto, a batalha nas europeias muitas vezes acaba por ser mais um voto de protesto propriamente dito que um voto pela positiva, e é pena porque nós não podemos ter relativamente à Europa esta visão fatalista. Nós fazemos parte da Europa e temos que também dar o nosso contributo, mas infelizmente é a sensação que os cidadãos europeus têm, não é só em Portugal. Em Portugal, o que é que se pode fazer nesta campanha eleitoral para que se perceba o que é o Parlamento Europeu e para que não haja até o cenário de abstenção que aconteceu nas últimas, mas nas autárquicas podemos ver esses números, a coisa também não é muito melhor. 47,4% em 2013. Em 1979 era 26,2% a abstenção. Porque nessa altura, e eu votei nessa altura, em 79 eu já votava, aliás já votei nas primeiras eleições, nós acreditávamos exatamente que a democracia que tínhamos conseguido, que nós tínhamos uma interferência, que podíamos escolher as pessoas, que podíamos escolher a ideologia, que isso iria fazer a diferença. Mas podemos. Hoje podemos fazer a diferença, mas se conseguirmos sair um pouco deste espartilho de nos sentirmos previamente condicionados. E eu acho que... E quem é que condiciona? São os partidos tradicionais? É a própria organização dos partidos, sim, sem dúvida nenhuma. E os novos protagonistas que entraram nos partidos. Eu sou um institucionalista, acredito que a democracia sem partidos é um pouco uma comida sem sal. Acho que os partidos são muito importantes. Assumiu-se como o Partido do Porto. É o Partido do Porto, mas mais do que isso, eu acredito que os partidos vão ter que rever as suas posições, vão ter que rever a forma como realizam
realizam aquilo que são as nossas expectativas. Já não digo muitas vezes que não possam cumprir as promessas, há casos em que isso é óbvio, porque a situação internacional alterou. Essas são circunstâncias compreensíveis. O que não é compreensível é muitas vezes o eleitor, às tantas, já não ter esta relação de confiança que nós tínhamos com os seus eleitos. A democracia representativa é isso mesmo. É nós acreditarmos que é um membro da nossa família, da nossa comunidade, que de alguma maneira nos representa. Se ele deixa de nos representar, nós começamos a ficar desconfiados. Acha que a situação internacional levou Pedro Passos Coelho a fazer muito daquilo que disse que não faria durante a campanha eleitoral? Eu admito que algumas das coisas possam tê-lo surpreendido. Claro. Possam tê-lo surpreendido. Acredito também que houve imposições que lhe foram criadas que pura e simplesmente não eram expectáveis ou não eram ultrapassáveis. Nós, de facto, estivemos debaixo de uma tenaz e ainda estamos debaixo desta tenaz, vamos ver se saímos. Mas sabíamos que íamos estar debaixo desta tenaz. Pedimos a vinda da tenaz, aliás. Claro que o problema é que quando os políticos lá chegam, dizem sempre que as notícias, aquilo que descobriram era pior do que as suas expectativas e a gente não compreende muito bem se, no fundo, têm sido sempre os mesmos partidos, de alguma maneira, e descobrem sempre a mesma coisa. Descobrem sempre a mesma coisa. Descobrem que, afinal, a realidade é muito pior, a realidade perceptível depois de tomarem posse era muito pior do que eles pensavam 15 dias antes. E isto tem sido sempre assim e isso, de facto, desaponta aos portugueses. Ainda assim, eu acho que nós mostramos durante este tempo uma enorme capacidade, uma enorme tenacidade e o facto de um movimento independente como este ter podido ganhar no Porto demonstram que os cidadãos não estão zangados com a política. Eu acho que nós fizemos política e estamos a fazer política. Exatamente, os cidadãos estão descrentes do regime, do sistema instalado, do sistema político. A sua mudança na cidade do Porto mereceu a atenção de vários jornais com circulação mundial. Como é que recebeu a notícia de que era capa lá fora e que lhe queriam fazer entrevistas de inúmeras publicações? Olha, em primeiro lugar, foi uma importância, se calhar, que até cá dentro não foi interpretada. Aqui dentro, isto foi considerado quase um epifenómeno, foi muito visto como fizeram-se muitas análises relativamente à política local do Porto. A leitura internacional foi uma leitura diferente. Aquilo que eu senti é que isto era uma excelente oportunidade para afirmar o Porto. Foi ótimo em termos de propaganda do Porto. De facto, se olham para nós e nós temos alguma coisa para oferecer, como a operação de marketing para a cidade do Porto foi ótima, e eu fico também satisfeito por ter contribuído enquanto protagonista da cidade para isso mesmo. Já teve algum encontro com eleitores que lhe disse: Rui Moreira, não cumpriste aquilo que prometeste? Não, encontro eleitores que me dizem: ainda não cumpriste aquilo que prometeste. E esse ainda significa o quê para si? Não, quer dizer, há coisas que os eleitores querem, os eleitores do Porto querem, há coisas que querem o bolhão e estão ansiosos e nós estamos a trabalhar no processo, mas enquanto não sabemos, por exemplo, se vamos ter fundos comunitários ou não, qualquer eleitor depois entende que nós estejamos a guardar-nos para perceber... Mas também querem outras coisas, querem mais metro, mais transportes. Ouvimos hoje o Secretário de Estado dizer que não há novos investimentos no Porto. Como é que faz esta ligação com o Poder Central naqueles investimentos que considera necessários para a cidade e para a região? Os cidadãos esperam há uma dicotomia muito grande entre aquilo que é o poder autárquico e o poder central e aquilo que é a percepção dos cidadãos. Os cidadãos acham que o Presidente da Câmara do Porto é que manda na metro, que manda nas estações de comboio, que manda nos STCP, que manda na Polícia de Segurança Pública. Ainda hoje houve uma pessoa que foi ter comigo a pedir se eu arranjava maneira de tirar uma multa da PSP que tinha sido injusta. E isso obriga-nos a pensar quais vão ser as competências no futuro do poder autárquico. Eu acho que os cidadãos querem que haja mais poder autárquico. Relativamente ao Governo, tem sido uma conversa franca, muitas vezes, ainda hoje estive de facto com o Secretário de Estado. Mas tensa no início, nomeadamente com os fundos comunitários. Em algumas matérias não está totalmente ultrapassado. Nós começamos agora a perceber que relativamente à reabilitação pode vir a haver fundos que há 2 meses não estavam previstos, mas eu não retiro nada do que disse. Eu considero que relativamente, por exemplo, a tudo o que tem a ver com a inovação, que é pena que não haja uma visão diferente. De facto, o Governo e não só, o Sr. Presidente da República passa o tempo a dizer que o Norte está a exportar muito. É verdade, ainda hoje os números são impressionantes. É no Norte, é neste modelo de desenvolvimento económico que é preciso apostar. Quando nós depois vamos ver as verbas para a competitividade, onde é que vão ser geridas, vão ser geridas num local distante. Isto tem uma influência particular. Portanto, a questão dos fundos continua a ser uma questão em que o Norte tem muita razão de queixa e basta ver o que aconteceu nos últimos anos, a velha história do spillover. E vai continuar a bater o pé e exigir. Mas isso não é uma posição autónoma. Nós aí, acredito que nós aí encontramos eco destas nossas preocupações em autárquicas de todos os partidos. Do Partido Socialista, do PSD, do CDS. Portanto, esta é uma preocupação e nessa matéria é necessária até bem da coesão do país, que as pessoas não se esqueçam que
Os fundos de coesão vêm para Portugal porque Portugal está abaixo do nível da coesão, mas vêm para determinadas regiões que estão, de facto, mais fustigadas pela crise. E essas não é regiões, só o Norte, neste caso. E não é só, não, é o Norte, é o Centro. O Centro está numa situação muito preocupante. O próprio Alentejo, em que é preciso continuar a investir. A região autónoma dos Açores. Portanto, são estas as regiões de coesão. E é bom que os fundos que vêm para Portugal, exatamente para Portugal, atinjam a média europeia, não sirvam cá, pelo contrário, para criar desequilíbrio. Não tem nada de bairrista, é apenas uma questão de lógica, é uma questão patriótica. Rui Moreira, obrigado por ter vindo a este Jornal 2. Prazer e muitos parabéns por estarem no Porto. Fico muito satisfeito. A primeira edição feita a partir do Porto do Jornal 2. É uma honra para mim. Obrigado. Em 2013, o Banco de Portugal recebeu 56 reclamações por dia dos clientes bancários. Em causa estão os créditos ao consumo e habitação. Os bancos mais visados foram o Barclays e o BIC. O nível de insatisfação dos clientes dos bancos parece ter aumentado. No ano passado foram feitas 68 queixas por dia útil ao Banco de Portugal. A maior parte das situações tem a ver com incumprimento de crédito e transferências internacionais. De acordo com o relatório do Banco de Portugal, os mais visados são o crédito ao consumo e a